Boa tarde a todos. Eu sou o professor Johnny, pertencia à Assembleia de Deus, Ministério de Belém, era professor de teologia, presbítero. Deus achou por bem me permitir a oportunidade de escolha e dessa forma eu não pertenço mais a esse ministério. Estamos com um novo trabalho aqui em Carapicuíba, Rua Porto Vitória, 282, com o nome Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Estamos fazendo o trabalho do Senhor. E algumas pessoas me perguntam por que eu saí da Assembleia de Deus. E eu vou dizer algo bem real para todos que estão aqui assistindo esse vídeo, que eu não saí de lá porque eu fui maltratado, eu não saí de lá porque eu não tive oportunidade, eu não saí de lá porque não houve reconhecimento ministerial. Eu saí de lá sendo presbítero e havia algumas situações em que se eu tivesse meio que aceitado, me envolvido mais, teria chegado ao ministério pastoral, evangelística, evangelista, tranquilamente. Mas nada disso fez com que a minha cabeça ficasse voltado para essas coisas. Eu simplesmente não permaneci mais na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, por causa da politicagem, por causa de algumas situações, mas por causa de decisões, de como se consagra, de como se cobra as coisas, de como as pessoas são cobradas em relação ao seu trabalho ministerial, o tal relatório. E isso foi fazendo com que eu me colocasse numa situação de que eu não estava mais numa comunidade religiosa, não estava mais naquela antiga Assembleia de Deus, com seus traços originais, mas dentro de uma Assembleia de Deus, onde ela estava mais para uma empresa com administrações extremamente radicais, como em qualquer outra empresa acontece, do que estar realmente dentro de um lugar, um ambiente espiritual, embora os símbolos religiosos são usados lá, Bíblia, Deus, Espírito Santo e todas aquelas coisas, mas a intenção é outra. A intenção é grana. E grana, dinheiro, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, as pessoas que têm conseguem com o dinheiro fazer muitas coisas. Consegue pagar o aluguel, consegue pagar a água, a luz com dinheiro. Consegue comprar o alimento para a família com dinheiro. Eu não tenho nada contra o dinheiro. Mas quando esse dinheiro começa a ter um espaço que não pertence a ele, aí as coisas começam a complicar. Aí as coisas começam a não ser mais como eram antigamente. E aí, quando o dinheiro tem esse poder dentro de uma instituição, já não é mais, eu não sei se muita gente vai ficar ofendida pelo que eu estou dizendo, mas quando o dinheiro tem o poder de fazer algo dentro de uma instituição, ao ponto de estar sentado em um trono que a ele não pertence, automaticamente o Deus verdadeiro daquela instituição é deixado de lado. E aí o Deus Mamon começa a ter o seu poder.
E aquela igreja, aquela comunidade religiosa que deveria estar centrada em Cristo, no amor às almas, vai estar centrado agora num relatório aonde aquele pastor, até servo do Senhor, deverá se dedicar para trazer juntamente para aquele ambiente, para aquela instituição, um valor. E esse valor é chamado de meta. E isso aí é triste, porque as pessoas que estão agora na Assembleia de Deus, eu não estou falando todas as Assembleias de Deus. Tem Assembleias de Deus que são coisas de Deus realmente. Tem uma Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus da grande metrópolis, onde o meu amigo Jailson e Edmilson estão responsáveis por esse ministério. São pessoas centralizadas no amor à alma. Tenho também a Assembleia de Deus do ministério lá de Taboão da Serra, o meu grande amigo, pastor Sequeira, homem de Deus, totalmente voltado para o amor às obras. Como também tem lá o meu amigo, pastor João Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério de Ferreira, lá em Budas Artes. São pessoas que têm outra mentalidade, que dependendo da escolha que eles fazem em relação ao necessitado, olha, pode contar com eles. Mas infelizmente, as grandes Assembleias de Deus que estão hoje no patamar, elas não estão mais como eram antigamente. E aí o que prevalece é o dinheiro. E aí quando elas estão com todo esse poder, porque elas são poderosas realmente, o Deus Mamon realmente deu esse poder a eles de fazer algo aonde eles têm realmente a palavra final lá. Então, os obreiros da Assembleia de Deus, das grandes Assembleias de Deus, que não têm a liberdade de falar o que pensa, mas seguir o que pensa aquele líder com poder máximo, já essa liberdade na vida desse obreiro já não existe. Aí ele passa a ser um alienado, uma pessoa que não pensa, mas ele deve simplesmente pensar e fazer o que aquele líder pensou por ele. E isso não é liberdade em Cristo. E liberdade em Cristo está além disso, muito além disso, porque toda a nossa compreensão de liberdade em Cristo está no que a Bíblia nos diz e nos orienta a fazer. Fora disso, é alienação, dominação de homens que lutaram por esse poder e conseguiram esse poder. Só que tem uma outra coisa. Esse poder que vai para a mão desses homens precisa que alguém reconheça. Precisa que alguém seja subjugado. Precisa que alguém olhe para esses homens como se fossem semideuses. Tem gente que, se falar do presidente da igreja deles, eles ficam bravos. E eu fico me imaginando se essas pessoas defendessem o evangelho como eles defendem a placa de uma igreja, defendem um pastor setorial ou presidente, e defendesse o evangelho com toda a força como defendem essas instituições, eu creio que a história da humanidade seria outra. Eu creio que o amor seria outro. Eu creio que a dedicação seria outra. Mas, infelizmente, quando a gente fala desses temas, isso virou um tabu.
Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo vão dizer assim, poxa, é exatamente isso que está acontecendo. Outras já vão dizer que nada, não é isso não é desse jeito, não é assim. Estão cegas totalmente. Jesus foi perseguido, não foi perseguido pelas prostitutas. Jesus não foi perseguido pelos homossexuais. Jesus não foi perseguido pelo Império Romano. Jesus não foi perseguido pelos pecadores. Jesus não foi perseguido pelos drogados. Jesus foi perseguido pelos religiosos. Mas por que ele foi perseguido pelos religiosos? Porque ele falou mentira? Porque ele falou a verdade. E você que está me ouvindo, todas as vezes que você falar a verdade, você vai ser perseguido. E você não pode ficar triste com isso. Não se iluda com posições ministeriais. Eu deixei tudo para trás para seguir a Cristo de uma forma livre. Eu segui a Cristo exatamente para que eu pudesse ter a liberdade de denunciar o que era errado. Porque o que eu estou falando agora, eu não tinha essa liberdade. Quando eu era professor de teologia lá dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, era presbítero lá dentro, e eu não tinha essa liberdade de falar o que eu estou falando aqui. Com você que ainda continua aí, você não tem essa liberdade. Eu duvido que você faça um vídeo falando tudo aquilo que você não acha certo o que acontece lá dentro. Você não pode fazer. Meu amigo, você não pode fazer. Você não é livre. Você só vai ser livre quando o verdadeiro evangelho de Cristo entrar em seu coração. Aí você vai poder ter a liberdade de denunciar o que realmente está acontecendo. Tudo o que acontece e acontecia no lugar onde eu estava, na Assembleia de Deus, eu percebi isso com o tempo. Todo mundo pensa que foi muito fácil sair da Assembleia de Deus. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Por causa do meu orgulho. Poxa, sair de uma grande organização religiosa, deixar tudo para trás, não ser mais considerado, não ter mais oportunidade em nenhuma igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, porque é assim, quando você está lá dentro, você tem um tratamento. Você saiu, você é considerado como um ímpio. Embora que você vá para outra Assembleia de Deus, que de ministério diferente, não importa. Para a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, você é um desviado. Isso é interessante, como essa mentalidade continua firme no coração deles. Mas eu sempre coloquei-me à disposição de amigos de ministério. Ainda tem isso aí, amigos de ministério. Porque o verdadeiro amigo vai além do ministério. Um verdadeiro amigo vai além de uma placa de igreja. Um amigo vai além de regras e normas estabelecidas por um presidente de um ministério. Amigo é além disso, mas amigo de ministério é uma desgraça. Porque eles só são seus amigos quando você está lá. Eles falam com você, dão a paz do Senhor, mas quando você vai para um outro ministério diferente, a coisa muda. Aí você vai saber que aquilo que acontece lá no mundo é bem parecido o que acontece nesses ministérios. Vocês já viram falar em amigos de copo? É interessante isso. Amigos de copo são aquelas pessoas que vão para os bares, encher a cara de cachaça, e tem aquelas pessoas ali que eles chamam amigo de copo. Enquanto estão bebendo junto, eles continuam amigos. Quando aquele cidadão que era acostumado a beber juntamente com aquela pessoa ali naquele bar, muda de vida e não quer mais beber, aquele amigo de copo
começa a desprezar aquele que parou de beber e não quer mais amizade com ele. É exatamente isso que acontece no ministério. Amigo de ministério, como um amigo de copo nos bares. Parou de beber, não é mais meu amigo. Parou de fazer parte da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ou de Madureira, Brás, sei lá, eu não sei como funciona lá, estou falando de onde eu saí. Não tem mais vínculos, não tem mais amizade, e aquele nome, meu amigo, era simplesmente ministerial e não uma essência verdadeira de amigo em Cristo. Mas isso aí eu já sabia. Professor de teologia há muitos anos, sei exatamente como funciona, sei exatamente como é, e sabia exatamente quando chegava a ouvir aquelas expressões de fingimento e cinismo, meu amigo professor Johnny Lima. E daí, a maioria, não todos, hoje em dia que me diziam, esse é o meu professor, viraram as costas como se eu dependesse dessa atenção para continuar vivendo e pregando o verdadeiro evangelho. Os meus alunos que continuam ainda firmes, embora estejam em situações delicadas de alienação, alguns por causa de uma posição ministerial, com tudo isso, eles conseguem enxergar a verdade de Cristo no que eu estou dizendo. E isso foi coisas que foram sendo somadas à minha vida ministerial que me levou a tomar essa decisão de me desligar da Assembleia de Deus agora e para sempre. E eu percebi muitas outras coisas. Eu não consigo entender que para se louvar a Deus, a pessoa tenha que pagar. Para se pregar a palavra de Deus, tenha que se pagar. Para fazer parte de um cargo, seja do círculo de oração ou escola dominical, tenha que se pagar. Aí eu disse, poxa, mas como isso é estranho, que tudo que eu faço, eu tenho que pagar pelo que eu faço. Enquanto que, até quando eu me formei em teologia, que foi pelo Ibadem, da Assembleia de Deus, em Maguari, lá em Belém do Pará, que eu me orgulho dos professores que eu tive, que falaram a verdade. A verdade que nós não ouvíamos nos púlpitos. Eles falaram a verdade. Infelizmente, muitos professores de teologia aí não falam a verdade. Então, eu aprendi a verdade. Então, tudo que você fizer, vai ter que pagar. Se você vai cantar na igreja, você paga para cantar. Se você prega e você paga para pregar. Se você ensina, você também paga para ensinar. Aí você fica me perguntando, Johnny, mas como assim? Que eu saiba, existem alguns cantores famosos, realmente, que a igreja paga para eles virem cantar. Digo, não, você não está me entendendo. Eu estou falando de pessoas simples, pessoas que vivem na igreja o dia a dia, o cotidiano. São aqueles membros congregados que estão ali, que fazem parte dos conjuntos, dos professores da escola dominical. Tudo é pago. É interessante, você vai me chamar de maluco, mas é verdade, tudo é pago. Sabe de que forma? Que não deveria ser. É dando o dízimo. Eu sou contra o dízimo? Não sou contra o dízimo. Você tem que dar por amor, por fé. E crer que, de certa forma, você está fazendo a coisa certa. Se você quiser dar o seu dízimo de uma forma diferente, isso também deveria ser uma escolha sua. Só que na Assembleia de Deus, onde eu estava, Ministério de Belém, era o seguinte. Quando eu cheguei para eles e falaram assim, pastor, de hoje em diante, eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar uma cesta básica para um necessitado.
Que a palavra do Senhor diz que trazer todos os dias uma casa do tesouro para criar mantimento na minha casa. Ok, isso é em Malaquias, que Malaquias falando para um povo judeu. E lá em Deuteronômio, ali na parte do livro da lei, fala também que deveria se ajudar o órfão, a viúva, e todas aquelas pessoas realmente que precisavam. E eu não percebia isso aonde eu estava. Eu percebi um ministério que ia crescendo e cresce financeiramente a cada dia. Muito financeiramente a cada dia, cresce cada vez mais. E eu percebi que nossos irmãos em Cristo estavam passando necessidade. E até aquele irmãozinho, por ser fiel no seu dízimo, tirava da boca do filho para dar à igreja. Automaticamente ele passava a necessidade. Então eu, por espontânea responsabilidade minha, para esses irmãos que estavam dando do seu único centavo como dízimo e não estavam tendo um retorno da igreja na sua assistência social, eu, por espontânea vontade, quis pegar o meu dízimo, comprar uma cesta básica e ajudar um irmão necessitado. E quando eu comuniquei isso para o pastor, eu tive a reprovação real e total. Mas a reprovação real e total que eles fizeram a mim, eles não tinham nenhuma base teológica, nenhum texto bíblico para dizer que eu estava errado. Até, vendo a sinceridade do meu coração, falou: Johnny, eu não posso fazer nada, Johnny. Eu sou um pau mandado. E eu disse: realmente, você não pode fazer nada, mas eu vou fazer. Ele disse: então eu tenho que comunicar o nosso superior, você sabe, né? Nosso pastor, o Supremo. E comunicou. E veio a resposta. Como eu ia deixar de dar para a igreja, para aumentar os seus cofres, para ajudar um necessitado, eu fui automaticamente impedido de ensinar na igreja, de pregar na igreja, de ter oportunidade na igreja, de ter cargo na igreja, porque para tudo isso tem um valor. E eu não queria mais pagar para cantar, eu não queria mais pagar para pregar, nem para ensinar. Eu queria simplesmente seguir a palavra do Senhor e dar o meu dízimo para um necessitado. Mas isso não foi aceito e me deixaram de lado e tentaram me colocar no óleo, como se dizem. Eu não aceitei a situação de ficar no óleo, comecei a receber os convites de outros ministérios para ensinar, pregar, e isso incomodou eles ficaram bravos comigo, porque eles queriam que eu ficasse num banco e não faltasse nenhum culto, e não tivesse oportunidade mais para nada, e ficasse deprimido e doente. Mas em nome de Jesus eu me mantive forte, e mostrei para eles que eles não estavam mais seguindo a palavra do Senhor, que eles não estavam seguindo a Cristo, mas estavam seguindo ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E essa meta diabólica que tem nas Assembleias de Deus de Belém, que tem que bater. Todos os pastores sabem do que eu estou falando. O pastor que não bater a meta, ele não permanece naquela igreja. E tudo isso, irmão, foram sendo somados na minha vida. E eu vi tanto irmãozinho passando necessidade, e eu disse: meu Deus, eu estou sendo cúmplice de tudo isso. Eu também tenho culpa nisso, porque eu sei a verdade e eu não posso falar a verdade. Porque se eu falar a verdade, ele vem sobre mim. E aí, que foi que eu fiz? Deus me deu força, e eu deixei o orgulho de lado, deixei minha posição de professor de lado, deixei essa posição que eles colocaram como presbítero, porque eu sou presbítero, independente de eu estar na Assembleia de Deus ou não, eu continuo, porque eu fui consagrado. Uma vez consagrado, eu sempre serei um presbítero, a não ser que eu seja consagrado ao ministério pastoral e assim por diante, mas aí está na mão do Senhor. Então eu saí.
Eu não estou dizendo para ninguém sair da Assembleia de Deus. Eu estou dizendo para que os irmãos abram os olhos e façam a sua escolha, a sua decisão entre ajudar a instituição que está podre de rica. Se você não sabe, a nossa sede lá no Belenzinho tem pouso para helicóptero, enquanto que tem irmão passando necessidade. E eu fiquei triste que mandaram um vídeo para mim aqui, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, num carro que valia R$1 milhão, quase R$1 milhão. Enquanto que um carro popular já resolveria a situação dele. Aí alguém pode estar me dizendo, Johnny, mas ele merece, ele é o presidente. Sim, ele merece. Ele merece se cada pessoa dentro da Assembleia de Deus que senta aqueles bancos tivesse realmente a refeição básica do dia a dia. Ele merece realmente um carro de R$1 milhão se cada membro da Assembleia de Deus tivesse uma vida tranquila. Por que só ele pode ter e os fiéis não? Por quê? Vocês acreditam que isso é bênção de Deus? Sim, pode ser até bênção de Deus, baseada no suor do necessitado. Isso eles chamam de bênção, mas o que eu posso fazer? Foi através do esforço? Foi através do trabalho, do suor do rosto? Ou foi através do suor do necessitado? Então eu quero que todo mundo me entenda que essas coisas me afastaram da Assembleia de Deus. Mas não foi fácil sair de lá. E você, obreiro que está me ouvindo, poxa vida, Deus tenha misericórdia de você. Você não vai poder falar além do que eles querem que você fale. Você não vai poder pensar além do que eles querem que você pense. Você não pode citar o verdadeiro sentido de alguns textos que realmente estão na Bíblia. Parece que eu estou falando aqui, muita gente deve estar me olhando assim, esse é um rebelde. Um rebelde contra quem? Contra uma organização? Sim, eu aceito, de pé, como homem de Deus, mas contra Deus não. Contra o Evangelho, não. Que Deus sabe e conhece a sinceridade do meu coração. Já vi pessoas que começaram a vir aqui para o ministério onde nós estamos desenvolvendo, que é a Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Está lá no YouTube. Entre lá. Trabalho simples, humilde. E eu sempre digo e falo, e eu tenho fé em Deus que quando eu partir dessa vida, e eu digo para os obreiros que lá já estão e para os irmãos que estão lá, aqui dentro da casa do Senhor é proibido um irmão, uma irmã passar necessidade. Jamais eu vou andar num carro do ano e o meu irmão andando a pé, sabendo dirigir, com o sonho de ter um simples carro. Eu jamais vou comer picanha em casa, tranquilo, com a consciência tranquila, enquanto que o meu irmão não tem nada o que comer. Mas tem muito pastor aí podre de rico que não tem essa consciência. Muitos e muitos dele. Já fizeram até uma pesquisa aqui no Brasil de que apenas 3 pastores mais ricos do Brasil, só 3, não vou nem citar os outros, se a fortuna dele fosse dividida entre os pobres, a pobreza no Brasil estaria resolvida. Isso quer dizer o quê, irmão? Que se a gente tivesse mais amor pelo próximo, quantas pessoas dentro da casa do Senhor
não estaria passando fome. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor teriam que comer o básico, o arroz, o feijão e a mistura, comida básica, não é comida de luxo, comida básica, simplesmente, só isso. Não quero mais do que isso. Eu quero que aquele irmão se sinta na cadeira, louve ao Senhor, adore a Deus, depois levante dali, vá para a sua casa e saber que lá tem alguma coisa para comer. Saber que ele pode contar com o ministério onde ele está. Saber que o ministério dele, embora tenha, mas também dá e ajuda. Eu conheço um monte de gente dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que estão passando fome. E quando eu disse que eu ia pegar meu dízimo e ajudar esse necessitado, e falaram que eu estava errado, que eu deveria dar o dízimo a eles, que eles iam administrar e dar para quem necessita e precisa. Mas eles nem sabem da pessoa que falou comigo e precisava e necessitava de uma cesta básica. Eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque eles estão esperando a pessoa ir lá mendigar. Mas não tem aquelas pessoas responsáveis para ser como um olheiro na casa do Senhor e procurar saber quem são essas pessoas e não deixar passar fome. Porque às vezes a igreja, ela mostra assim, um poder tão grande e traz uma ilusão tão grande de orgulho na cabeça do necessitado que está lá dentro sofrendo, que às vezes a pessoa está passando fome, e por causa da igreja que é muito podre de rica, ela se sente envergonhada de dizer que ela está passando necessidade, porque como a igreja, pela visão dela, é uma vitoriosa porque tem os bens materiais, e ela não quer denegrir a imagem, e ela quer passar aquela imagem de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, tudo é assim. Se você faz o que eles querem, você vai ter oportunidade, você vai ser consagrado ao ministério, e é isso que acontece. E eles chamam, e não é errado. Assembleia de Deus, aquele ambiente ali, eu vou chamar assim, a casa de Deus. As pessoas que estão ali são sinceras, o povo é sincero. A mente pensante que não é sincera. O povo é sincero, o povo é fiel, o povo serve ao Senhor com sinceridade lá dentro. Mas os que estão lá em cima é que é o problema, que já venderam a sua alma ao Deus Mamon há muito tempo. E aí você pode até chegar diante dele e falar assim, aqui é a casa de Deus? Eles vão falar, sim, é a casa de Deus. A Madureira é a casa de Deus? Eles vão falar, sim, é a casa de Deus. Aquele pequeno ministério é a casa de Deus? Eles vão falar, sim, é a casa de Deus. Então, esse mês, eu vou pegar meu dízimo e vou dar naquela pequena igrejinha que está começando agora. Que o irmãozinho que era daqui saiu, abriu lá. Mas ele é um servo de Deus. Ele ajuda o necessitado. Faz isso. Você vai ser excluído imediatamente. Você vai ter na sua direção um olhar de ódio, de ira, porque simplesmente você falou que você ia pegar aquele dinheiro que foi o seu suor, pela força e pela saúde que Deus lhe deu, você não vai entregar naquela sua igreja que já está bem estabilizada, já está bem estruturada, você vai pegar, vai dar no pequeno ministério. Você consegue fazer isso? Seu pastor permite você fazer isso? Pegar o dízimo que você entregar aí na sua igreja e entregar para uma igrejinha que está começando? Ele permite isso? Ele não permite. Ele vai dizer, não, você tem que ajudar aqui. Mas todas as casas onde se prega a verdade não é casa de Deus? Não é servo do Senhor que está ali? Claro que existem algumas pessoas que não tem nada de Deus, mas tem muita gente sincera por aí. Eu não vou generalizar, tem muita gente sincera por aí sim. Por que não pode fazer isso? Por que não pode ajudar? Então é essas coisas e outras coisas dentro da Assembleia de Deus entristeceram o meu coração. Eu nunca vou dizer que eu estava quase com depressão, porque a palavra de Deus me sustentava. Mas muita gente fica depressiva. Você sabe, irmão.
Você sabe, irmã. Você que frequenta a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, você sabe. E outras Assembleias de Deus que têm poderes e riqueza, você sabe que tem muita gente padecendo, você sabe, você não é inocente, você sabe que muito daquele dinheiro que eles levam para lá não é para ajudar o necessitado, é para construir um império. Você sabe, não adianta eu estar falando aqui de uma forma que vai te convencer naquilo que você já sabe. Agora, eu, com toda a sinceridade do meu coração, eu te peço que você não seja cúmplice disso. Examine seu coração agora. Olhe para dentro do seu coração. Deus está falando com você. Você é cúmplice de tudo isso? Você sabe aonde os necessitados estão. Olhe para mim. Você sabe aonde os necessitados estão. Você sabe. Você sabe que todas as vezes que você pede uma ajuda na igreja, o cofre da igreja fica intacto, mas ele pede para que faça uma coleta ali, uma oferta ali para levar a cesta básica para os irmãos, porque a igreja mesmo, ela não mexe no cofre dela. Ela pede para que os irmãos se reúnam ali e façam uma contribuição. Cadê o dízimo? Cadê as ofertas? Para onde estão indo? Para pintar a igreja tem que fazer uma oferta ali. Tem rifa agora, tem tudo. Você sabe aonde os necessitados estão. Deus quer que você se desperte. Se desligue do marketing, das propagandas que a igreja tem sobre o seu nome. A Coca-Cola é famosa no mundo todo. O próprio José Wellington Bezerra da Costa disse, aonde você for, onde você encontrar uma Coca-Cola, aquela máquina costura Singe, você também vai encontrar uma Assembleia de Deus. Ele sabe disso, que a Assembleia de Deus virou uma marca famosa. E tem gente que, quando sai daí, abre a igreja com o nome Assembleia de Deus, porque sabe que tem um peso de marketing muito grande. Eu não estou dizendo que os irmãos estão errados em fazer isso, mas que quando eu saí daí, eu quis deixar tudo para trás e eu fui aconselhado para abrir o nosso ministério aqui com a Igreja Assembleia de Deus. Eu falei, não, jamais. Aqui vai ser um ministério baseado no necessitado e o amor ao próximo. É por esse motivo que chegamos à conclusão e colocamos o nome do nosso ministério. Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Baseado em quê? Baseado em Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45, que diz lá que eles tinham tudo em comum e não havia necessitado entre eles. Na igreja primitiva não havia necessitado entre eles. E eles tinham tudo em comum. Aquele que tinha não tinha muito ao ponto de virar avarento. E aquele que tinha pouco, o pouco não fazia com que ele passasse fome ou necessidade. Então eles tinham tudo em comum entre eles. Então vá para um ministério onde você possa ver que não há necessitado entre eles. Eu não estou falando de as pessoas ficarem ricas. Eu estou falando de as pessoas terem o que comer e não terem que lamentar o pão de cada dia todos os dias. Esse é o desejo do meu coração. Eu nasci 25 de janeiro de 1973. Meu tempo de vida será dia 25 de janeiro de 2073, onde eu estarei fazendo 100 anos. Esse é meu tempo máximo de pregação do Evangelho, a não ser que Deus queira me recolher antes disso. Mas vocês que ainda vão continuar aqui, estão ouvindo isso, olhe pelo próximo, ampare o próximo, ame a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês para finalizar aqui. Eu vou falar para vocês os 2 maiores pecados. Você quer saber quais os 2 maiores pecados? É não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esses são os 2 grandes e maiores pecados
que você fazendo isso vai se tornar os 2 maiores mandamentos. Qual são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ensinou isso? Jesus. Se você não cumprir esses 2 mandamentos, vocês estão praticando os 2 maiores pecados do mundo. Não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, vamos fazer o que é certo. E você que está preso, que gosta de cantar, de pregar, de louvar, de ensinar, e você está sendo impedido disso, abra os seus olhos hoje. Deus não quer você parado. Deus não quer você parada. Ele quer você fazendo a obra com liberdade. Com liberdade em Cristo. Ele não quer você numa instituição presa, te dizendo o que é que você deve fazer, o que você não deve fazer. Quem tem essa autoridade de dizer o que você deve fazer ou não fazer é só a palavra de Deus. Homem nenhum tem essa autoridade, porque todos nós somos pecadores e pela misericórdia de Deus nós somos perdoados pelos pecados cometidos. Mas aquele que foi tentado em tudo e não pecou foi só Cristo. Somente Cristo deve total obediência prestada. O restante obedecemos se estiver ligado à palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu não vou estender mais para não tornar esse vídeo cansativo, porque outras verdades o Espírito Santo vai te mostrar e você vai ver que o que eu estou falando aqui é a verdade. Não é uma verdade do meu eu, não é uma verdade do meu orgulho, mas é uma verdade da palavra. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e não amarmos o próximo, de nada adianta. Não adianta orar todo dia, não adianta jejuar, não adianta ir para todos os cultos. Porque quando aquele rapaz chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, Jesus disse: por que você me chama de bom? Bom só Deus. E Jesus pergunta: você cumpre os mandamentos? Ele disse: sim, eu honro pai e mãe. E ele cita todos ali os 10 mandamentos. Aí Jesus fala para ele: mas uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aquele rapaz ficou triste e foi embora. É exatamente isso que está acontecendo nas igrejas. Estão indo para os cultos, estão dando seus dízimos, suas ofertas, estão dirigindo conjuntos de jovens, de senhoras, dos varões, estão ensinando, estão seguindo todas as regras, todas as normas da Assembleia de Deus. E o próprio Jesus fala assim: vocês estão fazendo tudo isso? Sim, está faltando uma coisa em vocês: ajudar o necessitado e me seguir verdadeiramente. É isso que está faltando para as igrejas atuais. E nós somos o remanescente da verdade que irá trazer essas verdades diante dessas instituições. E outra coisa, eu ia até finalizar, meu Deus, tem tanta coisa que vem na minha mente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, agora eu vou finalizar. Eu garanto a vocês. Nós estamos num país capitalista, onde a liberdade religiosa é concedida a nós. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas quando isso acontecer, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo agora. As igrejas que têm essa liberdade, elas não vão mais ter. Que vai entrar um sistema nesse mundo que vai dominar esse mundo e vai proibir o crescimento das igrejas. O que é que vai acontecer? Esse sistema, que é anti-igreja, ele vai fechar todas as igrejas de ministério pequeno, todas. Até se o meu ministério existir nesse tempo, será fechado. E vai ficar as igrejas poderosas, como a Assembleia de Deus,
Universal, talvez aí a Deus é Amor. Eu estou falando das igrejas poderosas, mesmo, poderosas, que tem aqui, tem fora do mundo. Por que eles vão manter essas igrejas abertas? Eles vão diminuir os templos e vão chegar no acordo com esses presidentes dizendo o seguinte: vocês, digamos assim, eu vou dar um exemplo aqui, vocês recebiam 2 milhões. Hoje em dia, a partir de hoje, vocês vão receber 1 milhão, ou que seja, 500 mil só. Ou vocês aceitam a proposta do nosso sistema, ou a igreja de vocês fecham. E esses presidentes que nunca foram ligados à palavra do Senhor e sempre foram ligados a Deus Mamon, vão aceitar. Quando eles aceitarem, essa igreja vai ser supervisionada por esse sistema antirreligioso que é extremamente anti-Deus. E aquelas pessoas que continuarão fiéis vão ser perseguidas e mortas. Mas os líderes nunca vão sofrer. E isso vai se repetir. Já se repetiu na história. Quem são perseguidos nos países que o sistema proíbe o evangelho não são os líderes não poderosos. São os líderes que faziam parte de igrejas fraquinhas. Aquelas pessoas humildes que não abandonam o evangelho. Então isso vai acontecer no Brasil. E a Assembleia de Deus vai se vender. As igrejas poderosas vão se vender, vão reduzir as igrejas, porque vai chegar esse dia, até a volta, até aquilo que está prometido nas Escrituras acontecer. E aí vocês vão perceber e vão ver que tudo que está acontecendo agora, e todo esse crescimento das igrejas aí, é mais por causa do dinheiro do que pelas almas que estão aí no mundo. E vai isso acontecer. Porque nos países aonde tem igreja evangélica, aí você fala assim, poxa, naquele país, onde é um país que não aceita evangelho, tem uma igreja lá, tão universal. Você não sabe o que está acontecendo. Tem lá sim, mas só de fachada. Eles deixam apenas algumas igrejas para que o mundo inteiro perceba que eles são razoáveis em relação à religião. Mas só quem está lá sabe o quanto eles são supervisionados, espiados, enquanto eles são controlados. E não podem fazer além do que é para se fazer, porque já houve um acordo entre eles. Então fica aquela fachada de que aquele país aceita a igreja lá, enquanto que na verdade não aceita. Aí você acha que está tudo ok. E aqui no Brasil ainda tem a liberdade. Vamos ver até onde vai essa liberdade. E que Deus abençoe a sua vida. E que te ilumine. E eu volto a dizer, não deixe de ajudar o necessitado. Se você quiser fazer um teste, fala para o seu pastor, eu vou pegar meu dízimo e dar para o necessitado. Se ele disser, faça isso, ele é um homem de Deus. Se ele disser, não faça isso, você não está diante do homem de Deus. Você está diante de uma pessoa controlada pelo sistema da igreja, do ministério onde ele faz parte. E ele depois vai lamentar por dizer para você não fazer isso, mas ele não tem escolha. Porque se ele quer se manter naquele status quo, se ele quer se manter naquela posição social, religiosa, ele vai ter que obedecer os presidentes das suas denominações, e assim ele vai ter que dizer para você não fazer isso e falar, às vezes, duramente para que você não faça. Que Deus abençoe a sua vida, coloque essas palavras no seu coração. Aquilo que for útil para você, coloque no coração. Aquilo que você acha que não é relevante, não coloque. O importante é nós pregarmos o evangelho e socorrer o necessitado e parar de enriquecer essas pessoas que não têm nenhum amor ao próximo e nem o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sou o professor Johnny, eu também tenho um canal lá no YouTube, que é Professor Johnny Lima. Se você puder se inscrever, também tem lá no YouTube também a Igreja Primitiva Amor ao Próximo.
É um canal humilde, mas é de Deus. Isso que importa. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amados.